Fala, líder! Começando mais um episódio do Pode Liderar. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir o seguinte: dá um joinha e clica aqui no canal para você se inscrever e receber sempre as notificações e os próximos episódios. E hoje, a presença ilustre, sabe de quem? Do André. André, que é sócio fundador da rede LojaCor, a maior rede de corretores do Brasil e, quiçá, do mundo. Logo, logo, hein? Tenho certeza, vocês vão conhecer muito sobre a história aqui. E antes de eu falar qualquer coisa, eu quero pedir um negócio para essa super produção que sempre está aqui com a gente. Aquela vinheta especial, aquela vinheta linda. Roda a vinheta, galera! E olha aí, estamos aí com Duarte. Duarte, para os íntimos, André, para né, o nome artístico André e Duarte para os íntimos. Daí, Andrezão, bom te ver aqui, irmão. Tudo certo? Tudo certo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Cara, uma honra te receber aqui, irmão. Uma amizade aí de mais de... Não faça as contas. Uns 28, 29 anos, né, cara? Nos conhecemos muito aí, a nossa trajetória. Conheço a tua trajetória profissional, nos conhecemos, né? Crescemos como pessoas, né? E como profissional. Verdade. Aí, sempre acompanhando um outro. É uma honra ter você aqui no Pode Liderar. E vamos lá, vamos para nossa conversa. André, conta pra gente aí. A gente fala muito sobre a questão de liderança, tomada de decisão, lidar com pessoas, para empreender também. E nós conversávamos antes aí sobre as histórias da vida, né? Nos momentos que a gente tomou decisão de mudança, tudo. E não foi da noite para o dia, né? Que você, com a sua equipe, com a sua empresa, chegaram onde vocês chegaram. Mas uma coisa que eu trabalho muito com as pessoas no Pode Liderar e no nosso método Lidere chama-se tomada de decisão. Como é que foi, André, essa tomada de decisão? Olhando um pouquinho lá para trás, antes de vocês se tornarem, né, a empresa que vocês se tornaram hoje. Como que foi lá atrás essa tomada de decisão? Como que tudo começou? Conta um pouco para a gente aí. Então, Davidson, primeiro, a honra é minha, né, de estar participando aqui, né, desse Pode Liderar, um podcast aí sensacional, uma estrutura fantástica com pessoas maravilhosas aqui no background. Que né? produção, né, Uma produção sensacional, um time de primeira categoria, cafezinho sem açúcar, show, aquele que a gente gosta mesmo, né, que faz bem para a nossa saúde. Bem. É isso aí. Que já começa a trazer o link, né, a saúde, né, qual é a importância da tua base, né, para você realmente poder liderar, né? Se você não consegue liderar a você mesmo, né, se você não tem a tua autoliderança, né, que tipo de líder você vai ser? Perfeito, né? perfeito. E com esse gancho, né, você fez a pergunta sobre a história, né, que nada é por acaso. Né? A gente tem uma história de vida que se cruzou quando a gente serviu o exército juntos, né? E lá a gente se forja e a gente começa a ter uma formação de liderança, né, que faz parte do processo que nós passamos no NPOR. Né? E esse processo de liderança, ele vem em sinergia com tudo que está acontecendo na tua vida para trás, desde quando você é criança. Né? Então, que vai refletir no teu futuro. Então, quando você traz qual é a tua base, qual é a tua formação, quais foram os seus amigos de infância, seus amigos de adolescência, quais eram as pessoas que te inspiravam, seus pais, qual era o modelo familiar que você tinha, né? E aí você vem traduzindo e forjando tudo isso. E quando você coloca ferramentas, você começa a estudar ferramentas, quando eu me refiro ao que a gente teve de acesso na nossa formação no Exército, você vai começando a entender as escolhas da sua vida, né? E as escolhas que você tem dentro da sua vida vai te direcionando para um caminho, né? É igual você estar numa estrada onde você tem uma bifurcação. E aí você tem que escolher, eu vou para a esquerda ou para a direita. E aí quando você vai para a direita, a esquerda não existe mais, a esquerda ficou para trás, né? E você não consegue mais voltar no tempo. O tempo está indo.
E aí você não consegue voltar e retomar. Então, as escolhas que você toma, elas são de maneira significativas na sua vida para que você tenha sucesso ou que você tenha algum problema de percurso. Perfeito. Né? Então, o começo da empresa, né, ela foi dura como todo, né? Sempre os começos eles são muito duros, né? Deixa eu te cortar antes, só um pouquinho. Para contextualizar, né, para o pessoal que está assistindo. Assim como eu, né, fui oficial do Exército, na verdade somos, né, mas da reserva, né? Não deixamos de ser oficiais, mas o André, o nome de guerra dele era Duarte, por isso que eu falei aqui, né, Duarte e tal, e, né, pros íntimos. E nós tivemos uma história no Exército juntos, como oficiais, e alguns princípios foram ensinados para nós e que trouxe para a gente essa questão da liderança, a questão da tomada de decisão que nos acompanha até hoje, né? E aí por isso que ele está comentando aqui essa questão da tomada de decisão lá da nossa escola, da nossa formação, que foi onde nós aí começamos a entender o que era liderança com 18, 19 anos e depois com 20 anos assumindo comando, né, assumindo uma série de responsabilidades que para um jovem é pesado, mas que a gente conseguiu suportar e que nos tornou lá atrás a história que a gente começou, as pessoas que nós somos hoje, né? Então, Perfeito. no Exército, né, Duarte, então, você também, né, teve essa formação, entendeu que isso era importante para a tua vida e que te acompanha até hoje, né? O equilíbrio emocional. Dá uma base forte. Dá uma base muito forte, né? Gente que foi bem apertado, né, cara? Tivemos alguns azar e sorte. Nós tivemos azar e sorte, né? Ao mesmo tempo que foi azar, né? As pancadas que a gente tomou, mas foi também uma oportunidade que nem todos, né, tiveram e que também nos ajudou muito. Principalmente o que não fazer, né? Sim, 100%. 100%. A gente aprende muito o que não pode ser feito. que não fazer. E aí fala um pouco aí o que você aprendeu, né? Acho que é legal também, porque são aprendizados semelhantes, mas acho que o significado que a gente dá para cada aprendizado que a gente tem lá dentro, acho que cada um leva consigo, né? Compartilha um pouco desse teu aprendizado, como ele tem sido importante também na tua decisão e depois na trajetória aí da Loja Core. Não, legal, Davidson. Quando você chega no Exército, né, quando você faz o NPOR, né, que foi o nosso caso, né, diferente dos oficiais de carreira que fazem a AMAN, ficam 4 anos, né, nós chegamos muito jovens numa tropa como tenentes, né, a gente chega ali com 20, né, com 21 anos, né, o 20 você é aspirante e 21 você já está tendo como subordinado subtenentes, sargentos antigos, né, e muito especialistas, já com muitos anos de casa, e você acaba sendo um líder dele com 21 anos e com um preparo muito menor do que eles mesmos. Né? Então, quando você cai numa jaula com leões, aí você tem que saber a forma de você brilhar, né? De que forma que você vai conseguir conduzir isso. E aqui eu trago um ponto importante, que é a humildade. Né? Você ter humildade, e assim, não uma humildade forçada. Você de fato ser humilde, né? Assim, de saber qual é a realidade sua e daquela pessoa. Né? E eu tive alguns liderados que eram muito nervosos, mas eram assim, pessoas capacitadas, pessoas de mais idade do que eu, tinham o dobro da minha idade. Bicho brabo. Bicho brabo. E aí, meu amigo, aí eu chegava e ia sempre... não era uma negociação, era uma conversa franca, que aí eu trago outro valor importantíssimo, que é a transparência. É assim, ó, transparência. Cara, é o seguinte, a nossa realidade é diferente. Eu fui por um caminho, você foi por outro. A gente se encontrou aqui e a gente tem um objetivo. E aí você traz a pessoa para ela entender o que ela precisa fazer. E que não é para você que ela está fazendo aquilo. É por alguma coisa muito maior. E aí, quando você faz com que essa ficha caia na pessoa, você ganhou ela. Né? E eu lembro de um sargento fera, técnico ao extremo. E a gente foi numa... Era uma manobra externa, onde nós dois tínhamos uma função, só que eu dependia 200% dele.
Né? Então, assim, se ele quisesse me sabotar, ele me sabotaria frouxo e eu ia cair redondo ali. Né? Só que, assim, como eu sempre fui um cara muito humilde, um cara, assim, honesto, transparente, abri o jogo com ele, falei, olha, nós temos essa missão, a gente precisa fazer, cada um tem o seu papel nela e a gente vai lá e vai cumprir a missão. Tamo junto? Vamos nessa? Ele olhou para mim assim, tenente, fique tranquilo, o senhor vai lá, vende o seu peixe e deixa o resto comigo que eu resolvo. Cara, eu me arrepio de lembrar disso, cara, porque foi uma coisa tão bonita. Foi uma troca justa que a gente fez na época. Ele, tecnicamente, ele era muito melhor do que eu. Claro, muito melhor do que eu, cara. Só que assim, cada um tinha um papel ali naquela hora. E aí você vai começando a construir... Deixou claro, né? Os papéis, cara, é isso. E as responsabilidades e o reconhecimento, né, de cada um também, né? E o porquê, né? E eu trago um outro exemplo, e aí a gente já pode começar a partir para outra etapa da liderança, né? Que a gente estava até comentando que é a fase da loja core, né? Dentro do Exército, a gente precisa dar um significado, né, para as coisas. Eu sempre gostei de fazer isso, dar um significado para tudo. E aí eu trago essa base para a minha vida atual de hoje. Você, como eu, né, tiramos serviço de oficial de dia, né? Tiramos o serviço de oficial de dia e era muito saco, como deve ser até hoje, para aquele soldado ficar 2 horas, folgar 4 e ficar 2 por 24 horas lá segurando um fuzil numa guarita lá em qualquer canto do quartel. Frio ou calor? E chega a hora de noite, então, a hora noturna, onde tudo acontece ali, o cara se encosta, o camarada tora, e se aquele dia alguém resolve entrar? E eu lembro que eu contava um episódio trazendo as Torres Gêmeas como exemplo. Então, olha que legal que é esse ponto, tá? Eu chegava para eles e falava assim, olha, na hora do pernoite, né, que a gente chegava lá para fazer a comunicação com eles, né, da hora que a gente ia passar para a fase noturna, e eu chegava assim, gente, aqui estamos nessa unidade que nunca aconteceu nada. Ninguém invadiu, não teve tentativa de roubo, de furto, de nada. Nunca ninguém pulou, ninguém explodiu nada. Não tem problema nenhum. E estamos de serviço hoje. Então, assim, eu estou trazendo o propósito para o cara. Estou trazendo a missão para ele. Botando ele na realidade. Colocando o cara na realidade. O que ele está fazendo? Por que você tem que ficar essas 2 horas ali na tua hora? E você depois as outras 2 e depois para ele voltar às 2. Aí eu trago o exemplo das Torres Gêmeas. Eu falei assim, imagine o seguinte, você está lá em Nova York, uma das cidades mais seguras do mundo, e você está andando lá e chega uma cartomante e fala assim, deixa eu ler as cartas aqui para você, eu ler tua mão, enfim, eu adivinhar teu futuro. E ela fala assim, você trabalha na Torre A, né? No 88º andar, bacana, hein? Tô vendo aqui que você vai morrer atropelado por um avião. Cara... Probabilidade. Ninguém ia acreditar numa bobagem dessa. E de fato aconteceu. Né? Depois a gente vendo a triste realidade que aconteceu, né? em 11 de setembro de 2001, teve aquela fatalidade e realmente pessoas morreram atropeladas por um avião. No 88º andar, eu acho que era mais ou menos nesse andar, né? Não me lembro exatamente, mas era por ali. Isso aconteceu de fato. E eu falei assim, nunca aconteceu isso, era improvável de acontecer. Mas existe uma possibilidade de acontecer essa noite. Se alguém planejou isso hoje, se alguém tem a informação de que de noite a turma dorme e for hoje o dia escolhido. E aí quando você traz o propósito, os seus liderados, a turma que está contigo, eles entendem por que eles estão fazendo aquilo. Porque não fica uma coisa assim, eu estou fazendo para quebrar o galho dele, eu estou fazendo porque ele me manda fazer. Porque daí é a diferença de chefe e de líder, né? Não, quando você dá o propósito para a pessoa fazer, aí ela faz aquilo com o maior prazer, porque ela sabe por que ela está fazendo aquilo. Então isso daí faz muita diferença na vida dela. Perfeito. Entender o porquê o porquê das coisas é fundamental para que faça sentido, né? Acho que quando é aquilo que você falou, quando você dá significado, sem dúvida, as pessoas se entregam, né? Realmente. Sem dúvida. Porque ela entende também o início, o meio e o fim, né? Exato. Das coisas. Exatamente. Legal. E aí, passou esse tempo do Exército? Então, aí assim, por que eu trago para o dia de hoje isso? Né? E eu fiz esse link, né, para a gente vencer essa etapa do Exército e trazer para o dia hoje, que agora é realmente empreender de fato, né? Porque antes nós éramos servidores públicos, né, prestando um serviço para o Exército, né, e para a pátria, né? E agora não, agora, perfeito. Como empreendedor, você tem um time também com o mesmo propósito, com a mesma função. E assim, uma das coisas que eu sempre trouxe para mim, e eu sempre conversei com muitos colaboradores, sobre como que vai acontecer se eu não estiver aqui.
Aham. Ou se o meu sócio não estiver ali, né? Será que a cultura ou o comportamento é igual, né? Será que se eu sair de férias vai ter vibração? Quando eu viro as costas, quem vocês são? Exatamente. Então, assim, eu sempre conversei de forma transparente, ética, honesta, trazendo propósito com todos o tempo todo, para que não precisem esperar umas férias para vibrar, falar, nossa, agora estamos livres, o homem está de férias. Né? Uhum. Então, isso tem que ser automático. Tudo que for forçado não funciona, ou funciona por um período pequeno. Então, como que funciona o ambiente quando você não está lá? Uhum. Né? E tem muitas pessoas que ficam, você precisa estar aqui, né, para ver o que acontece, né? E essa questão de funcionar o ambiente, você acredita que ele funciona bem quando as pessoas... Tá claro o porquê? Isso? Quando a pessoa entende o papel dela e o que ela está fazendo, e qual é a contrapartida, né? Porque todo mundo tem uma contrapartida, né? Você está dando o seu tempo, né? Eu fui contratado por essa empresa, eu estou dando o meu tempo, estou dando o meu trabalho, estou dando a minha inteligência em troca de uma ascensão, uma oportunidade, um salário, né? Um bônus, né? Você tem a contrapartida, né? Então, em todos os processos de seleção que eu participei ativamente, eu sempre busquei deixar o equilíbrio como um casamento, né? Onde as duas partes, elas precisam saber qual é a função dessas duas partes e se está bom dos dois lados. Porque não é como era antigamente, que era assim, ó, se você não quiser, aqui tem uma fila de gente que quer. Uhum. Né? Lá atrás a gente ouvia isso. Quando há 20, 30 anos atrás era assim. A realidade hoje é diferente. Se não quiser, tem quem quer. Graças a Deus é diferente hoje, porque hoje é colaboração. Então é assim, os valores da empresa, o que a gente entrega, o que nós fazemos aqui faz sentido para você, faz sentido para a sua vida? Então, legal. E agora, o que você tem para oferecer também? Eu tenho isso, sou formado naquilo, eu encaixo na vaga, perfeito. E aí a gente trabalha a oportunidade e a pessoa vem numa troca, a empresa proporcionando para ela. E uma coisa bacana que nós temos na empresa também é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Perfeito. A gente não fica querendo o couro do colaborador de manhã, de tarde, de noite. É óbvio que às vezes tem uma entrega ou outra, mas são vezes esporádicas que a gente precisa ficar até um pouquinho mais para poder ter uma entrega. Mas não pode ser rotina isso, né? Tem que ser, nossa, agora precisa entregar aquele relatório que agora atrasou, tá, vamos ficar aqui, fazer esse procedimento, tudo dentro da lei, se precisar pagar hora extra, paga, se precisar trocar de alguma forma, né? Então daí amanhã eu folgo. Você tem um horário flexível, nós temos essa flexibilidade de horário dentro da empresa. Nós temos uma janela de horário que a gente trabalha, principalmente porque nós estamos no Anywhere Office também, né? Tá. A gente adotou o home office como... Home office. Que é o Anywhere Office, né? Que a gente adotou esse Anywhere, que é diferente do home office, porque ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar na empresa, porque a empresa está funcionando fisicamente. Então ele pode estar na empresa e ele pode estar na sua casa, pode estar num shopping, porque ele tem entregas para fazer, porque ele sabe o que ele tem que fazer, ele tem um propósito. Então, assim, a liderança ela acaba ficando mais fluida, né? Fica um processo mais tranquilo e não é aquele chefe. É assim, cara, eu entendi o que eu preciso fazer. Então, as coisas acontecem. Eu costumo dizer assim que dentro das empresas, né, ou quando um colaborador, né, começa... Quando você vai proporcionar uma oportunidade para alguém, as pessoas, as empresas precisam ter mais o foco em oferecer trabalho do que oferecer emprego. Com certeza. Com certeza. São coisas completamente diferentes. Né? Perfeitamente diferentes. E tem gente que vem atrás de emprego. Sim. Eu não dou emprego, eu dou trabalho. Uhum. Por isso que eu acredito muito, assim, tem as vertentes, né, que discordam, mas enfim, isso é uma percepção minha, que quando a CLT, ela mata o sonho, né, das pessoas, de muita gente, entendeu? Porque muita gente acaba buscando segurança e não buscando uma entrega, uma troca, igual você falou. Isso. Tipo, olha, eu tenho essa oportunidade. O que você tem para me oferecer em troca? Uhum. Né? E aí, quando essas coisas se complementam, cara, é o casamento perfeito para os dois serem felizes. Né? E aí, e a pessoa também tem a oportunidade de escolha. O que eu vejo muitas das vezes é que a pessoa vai participar de um processo seletivo e ela acaba se submetendo à escolha da empresa. Mas ela não pergunta. Você percebeu que no processo seletivo as pessoas não perguntam?
O processo seletivo não é só dela, cara. Exato. Ela também está escolhendo. É isso daí, é o que a gente conversou agora, né? É a ida e a volta, Ela né? também está escolhendo. É Então, o casamento. eu quero saber. Quero saber quais são os valores da empresa. Isso. Como é que é tal coisa? Porque eu também quero estar num lugar para estar feliz. Eu também estou em busca de algo para que eu estou escolhendo algo. Eu nem sei se muitos RHs estão preparados para isso. E muitas empresas também estão preparadas, empresas não, né? Gestores, né? Ou líderes dentro das empresas estão preparados também para ser confrontado com perguntas, onde o colaborador também quer escolher. E eu acho fantástico quando o cara vem cheio de pergunta. Porque eu falo, cara, ele sabe o que ele está procurando. Então eu tenho que entregar para ele a resposta certa que ele tem que ouvir, que vai fazer ele feliz aqui. Porque isso não é perda de tempo. E tempo é muito importante. A gente não recupera o tempo que a gente perde. E eu fico aflito de fazer as pessoas perderem o tempo delas também. Entendeu? Então as pessoas perderam o tempo delas de vida e eu perdeu o meu também. Então, assim. Sim, todo mundo perde. Todo mundo perde, Sim. Entendeu? Então, cara, parabéns. Eu acho que eu acredito nisso que você está falando. E acredito muito que esse é o caminho. E com certeza, por conta desses princípios aí, e você, né, no DNA da empresa, isso daí vai se multiplicando, né? Então, esses conceitos, essa filosofia vai acontecendo e vai, com certeza, esse sucesso que tem sido aí a Loja Core. O que mais, Dudu? Então, que você tem para dizer para a galera aí? Então, e assim, ó, dentro dessa reciprocidade, né, onde você dá o seu melhor em troca, né, como o casamento que eu citei há pouco, eu trago um exemplo do que a gente faz na empresa de forma automática. Quantos funcionários tem a empresa hoje? Hoje a gente tem 250 colaboradores, né, 250. Que são colaboradores, né, alguns ficam na matriz da empresa, né, Anywhere Office, né, então a gente tem a estrutura da administração e a gente tem as unidades de negócio também que estão espalhadas pelo Brasil, são 59 unidades de negócio. Né, e aí tem colaboradores dessas unidades também. E corretores? E aí são corretores da rede, né? Corretores da rede. São corretores da rede. São quantos hoje? São 1.600 corretores da rede, né? São 1.600 PJs, né? Então, dentro desses PJs, a gente tem uma força de vendas aí de mais de 5 mil pessoas. Né? Então, aí todos esses corretores também, né, estão em busca de uma solução. Né? Esse modelo que foi vislumbrado em 2004, que era um modelo de união de corretoras, né? Ele foi visto na época como uma loucura, uma insanidade, onde já se viu juntar concorrentes, isso que não vai funcionar. E a gente já veio trazendo esse conceito lá atrás, porque a gente acreditava que juntos a gente consegue ser mais organizado. Né? E assim, quando o mercado percebeu, eu digo inclusive os fornecedores, o mercado conseguiu entender que o nosso modelo de negócio fazia sentido para todos os players. O negócio ele virou, ele começou a escalar. Mas lá atrás, como é que foi essa construção da empresa assim? Como é que começou lá atrás lá? Foi você sozinho? Como é que surgiu essa ideia? Então, porque, cara, é muito nego, cara. 1.600, cara, e mais a força de vendas, contando tudo, 5 mil. Cara, do negócio lá atrás, 2004, que você começou, depois que saiu do exército e tal. Onde surgiu? Como é que surgiu essa ideia, cara? Que eu acho que isso é importante compartilhar com a galera, porque muita gente precisa tomar a decisão para empreender, né? Sim. E lá atrás, porque hoje, né, a realidade hoje, você enxergando, o que está acontecendo hoje, você não enxergava lá atrás. Não. Você nem fazia ideia que ia chegar onde chegou. Não faria, não. Né? Não. Porque muita gente quer tomar a decisão depois enxergando tudo pronto. Claro. E por isso deixa de tomar a decisão. Exatamente. Mas lá atrás, como é que vocês começaram isso, cara? Como é que surgiu essa ideia aí? Como é que foi isso? Então, é legal você tipo fazer... o Facebook lá, chamou os amigos, como é que foi? Legal você fazer essa pergunta, porque um dos sócios da empresa, né, que é o José Heitor, uma figura, uma visão estratégica imensa, né? E meu sócio, meu pai de carinho, né? Ganhei um pai também, além de um sócio, né? Uma coisa maravilhosa aí que eu tive na minha vida.
E ele tem uma frase que é sensacional, que é nenhum pinto nasce cantando. Essa frase, ela por mais simples que seja e anedótica mesmo, né, cara? A gente dá risada. Mas é verdade, Mas, cara, verdade. Olha, nenhum pinto, né? Olha a essência do negócio, nenhum pinto nasce cantando. E o que está acontecendo com essa geração agora? Eles já querem nascer cantando. E assim, não pode, cara. Aí você olha assim, mas aquele cara deu certo. Beleza, mas de quantos? É que nem jogador de futebol. Aí você pega todos os jogadores de futebol, quantos que deram certo e quantos que realmente estão ganhando dinheiro. Sim. Cara, é 1%, é 1%, 2%. Né? Então, assim, tudo bem, o Zuckerberg lá, né, deu certo. Tem pessoas que realmente são fora da curva. Beleza, isso faz parte da vida. Mas a grande maioria das pessoas não são. E aí o que tem que fazer? É arregaçar a manga e trabalhar. E fazer entrega. E aí fazer entrega é você não pensar já em, poxa, eu já quero ganhar X, eu quero ganhar Y, eu quero fazer isso agora. Pô, ambição, show de bola. A ambição faz parte do processo. Mas você tem que ter o pé no chão. E tem que ter humildade de entender qual é a jornada que você tem que fazer. Sim. E aí, assim, lá no começo da empresa, nós começamos com 57 corretoras. Porque essa empresa, ela tinha um modelo de 96 até 2004, ela era um modelo de empresas que ela representava seguradoras. E aí, essa tua pergunta foi muito, muito perspicaz, porque a ideia, todo mundo pergunta qual é a ideia, mas não teve assim uma genialidade, assim, a ideia. Foi uma construção que foi acontecendo. Cara, é porque a gente já ouviu muito isso, né? sabe? A ideia. Porra, a ideia é ser o maior do planeta, porque nós vamos comer, né? Aconteceu alguma coisa, né? Então, para tomar uma decisão, tinha que ter uma opção na mesa, alguma coisa para escolher. Então, a gente estava olhando isso na época, né? Os meus sócios que começaram com esse olhar, né? Porque eles faziam parte da empresa. Eu entrei na empresa em 2003, né? E os meus sócios estavam desde 96 nessa empresa, nesse modelo anterior. E eles atendiam corretores, mas atendiam corretores como representantes de seguradora. E eles começaram a perceber que o corretor atendia eles por educação, porque ele não tinha tempo. Ele não tinha tempo porque ele estava muito preso em processos burocráticos. Ele era muito apertado por resultados em seguradoras. E aí eles começaram a perceber uma oportunidade. Eu falei assim, poxa, se a gente conseguir montar uma estrutura de união de corretoras e dividir toda essa responsabilidade, isso daqui tende a dar certo. E aí o que a gente criou para encurtar bem a história? A gente criou uma empresa que ela proporciona acesso ao mercado, ao corretor, né? Então ele consegue acessar as seguradoras, porque um corretor sozinho ele tem dificuldade para acessar o mercado, ele não vai conseguir acessar 4, 5, 8, 10 corretoras, depende do tamanho dele. Né? Então, para ele acessar o mercado tem inúmeras seguradoras. Né? Uhum. Então, para você ter acesso ao mercado, é a primeira proposta de valor da rede LojaCore. A segunda é tecnologia e back-office operacional. Então, ou seja, a gente proporciona ferramentas de tecnologia, aplicativos, né, acesso a sistemas de controle, de gestão, né, CRM, e as pessoas, elas... podem usar dessa estrutura para fazer o trabalho delas. Elas utilizam dessa estrutura, exatamente, para ter esse acesso, né, através da tecnologia. E também o back-office operacional, que é importantíssimo, porque tem muito trabalho operacional que o corretor tinha que ter um colaborador para fazer ou ele mesmo tinha que fazer. Uhum. E aí, a partir do momento que ele é da LojaCore, ele passa a terceirizar essa estrutura operacional. E aí tem treinamento, capacitação também, que é importantíssimo, né? A gente sempre fica afiando o machado. Treinamento é fundamental. Treinamento. E aí, juntos, nós conseguimos organizar isso de forma muito diferenciada, a ponto de também sermos uma capilaridade para as seguradoras. Porque as seguradoras entenderam o seguinte, é muito mais barato eu distribuir meu produto por intermédio da rede LojaCore, porque eu atinjo mais corretores, porque esses corretores são gerenciados, a gestão é feita pela rede LojaCore. Uhum. Né? Então a gente virou um braço da seguradora, então a gente dá capilaridade para a seguradora. Né? E estrutura para o corretor. Estrutura para o corretor. E a consequência disso é o segurado na ponta ter acesso ao melhor produto e à melhor proteção securitária. Todo mundo ganha. Porque o corretor da rede, por ele ser da rede, ele tem acesso ao mercado e ele tem a liberdade de proteger o segurado por completo. Então, ele não vai ser obrigado a colocar na seguradora A ou B para cumprir uma meta, mas sim com a meta com o segurado, de protegê-lo. Né? Então, essa que é a essência da empresa. Né? Uhum. A gente tem uma nobre missão de proteger dentro da rede.
né? E por intermédio do nosso ecossistema, né? Hoje se transformou numa plataforma, né? Que é um grande ecossistema, e essa plataforma conecta o mercado e todos podem transacionar por intermédio dela. Entendi. Mas isso agora, né? Agora. Mas lá atrás, Agora. Não, lá atrás, quando foi o Heitor que O Diogo é o filho do Diogo? filho de José Heitor. chamou e falou pra você assim, ô, chega aí. Né? Tem o chega aí. Tem. Porque a gente recebe umas ligações, eu recebo, não sei Foi. você, né? Sempre vem, né? Cara, Eu preciso lembro falar onde eu com estava. você. Eu lembro onde eu Preciso estava. falar com você, eu tava pensando no negócio, tem que te apresentar, né? E tem que te mostrar. Aham. O cara quando a gente tem uma ideia, a gente se desdobra pra fazer o cara enxergar. Com certeza, Né? com certeza. E eu costumo dizer assim também que sempre passa uma oportunidade. Cara, nenhum ser humano nesse planeta não pode reclamar que não passou uma oportunidade na frente Ai, dele. meu cara. amigo, tem tantos que eu gostaria de te falar que não posso, assim, de que eu vi colegas meus perdendo, cara. Cara, eu vou te dizer assim, ó, todo mundo. O cavalo passa pra todo mundo. Tem uns que passam mais vezes. Sim, Mas pelo menos uma vez Passou. passa pra todo mundo. e tem que Entendeu? Eu pegar. tenho certeza disso. tem que pegar. Só que eu acredito que as pessoas não são humildes para parar, ouvir, refletir, orar, buscar isso. de Deus, falar, será que é isso? Será que não é? Elas não dão tempo, às vezes, acham que tem que responder tudo na hora. Eu tenho certeza, eu acredito que talvez depois da conversa que você teve com o Diogo, você deve ter pensado assim, cara, deixa eu dar uma pensada, uma processada nisso aqui. Eu não sei se já foi na hora que você decidiu. Na hora que você viu a ideia ali, você já falou assim, cara, tá fechado, vou nessa daí? Ou você falou assim, cara, deixa eu refletir um pouco Não. sobre o que eu preciso digerir isso, enxergar o que você tá enxergando. Como é que foi? Então, legal você ter falado isso daí, porque, assim, ó, eu trago de volta... Tô mexendo no teu passado, Ah, né? tá, Tô voltando lá tá, atrás, Tá cara. nostálgico, tá bacana. Vai lá. E assim, cara, é legal, porque assim, eu lembro eu lembro exatamente onde eu tava quando o Diogo me ligou. Aquela ligação, você começou a falar ali, Aham. e assim, eu lembro, eu tava perto ali do corpo de bombeiros, ali perto do Shopping Palladium. Eu tava saindo da casa de um colega nosso, que ele tava me ajudando a colocar a monografia, o TCC, nas normas da BNT, cara. Era um cara que era fera, eu falei, cara, me ajude. Aí eu fui lá com o pendrive, não era nem pendrive, era disquete, né? Eu levei lá, eu falei, cara, vamos lá. Não lembro. Aí eu também não lembro, eu li num livro esse negócio. E assim, eu trago o exército de volta porque eu era funcionário público, né? E assim, no exército, se você não fizer nada errado, né? Você já está meio certo. Se você trabalhar e fazer a tua entrega básica, você já está um pouquinho mais certo. Mas você tem também a chance de você trabalhar e fazer umas entregas top. Aham. E eu nunca parei assim para assim, acho que eu vou dar uma acochambrada, né? Que nem a gente falava no termo militar, né? Que se dane. Que se lasque isso daqui. Eu sempre levei muito a sério tudo. Aham. E eu levava muito a sério, eu envolvia. Eu não gostava de entregar só, eu queria fazer a melhor entrega sempre. E isso despertou a atenção do meu sócio, que é hoje. O que aconteceu? Ele e o pai dele lá conversando, né? E eles viram uma oportunidade ali dentro da empresa. E eles falaram assim, então, olha, o pai, eu tenho um cara que vai encaixar certinho. Porque é um maluco lá que está se formando comigo. O cara trabalha no exército, o cara trabalha dia de noite, o cara faz umas entregas, ele envolve até a gente lá. Porque eu envolvia até a colega da faculdade lá, eu precisava fazer uns negócios lá, numa instrução de campo, tinha um cara que eu precisava montar um som automotivo, cara, eu envolvi ele para ele me ajudar a montar lá, porque tinha que fazer, porque na época a gente tinha pouco recurso, não tinha celular, era tudo por rádio, então assim, a gente tinha que fazer algumas invenções ali na época, e eu ia buscando sempre solução para tudo. E aí isso despertou. Ele percebeu você qualidades. Ele percebeu. Ele percebeu. E aí, assim, eu já tinha essa visão dele lá na faculdade, porque a gente se conhece 5 anos junto de faculdade, a gente já se conhece, né? A gente estudando junto lá, Perfeito. a gente já sabe. E aí isso é aquele papinho que a gente tava no começo lá, de quem são as pessoas que estão em volta de você. Né? Então já começa aí a responder a tua pergunta, de por que você aceita e por que você não aceita. Então, primeiro, quem que está te fazendo essa proposta? Já começa aí. É uma pessoa que tem base, que tem estrutura, que tem valores, que você acredita nela. Produção, vocês ouviram isso que o André falou aqui? E o Everson, né, no episódio anterior, falou a mesma coisa e eles não se conhecem. Eles não se conhecem. Vocês pegaram essa chave, né? Que o ambiente e a pessoa que se envolve dentro do ambiente faz as entregas da forma
correta e sempre com excelência, ele não sabe quem, mas tem alguém observando? Isso é uma chave poderosa para você que está assistindo e quer, não faça sempre porque vai ter alguém olhando, mas faça sempre o teu melhor porque alguém vai ver. Cara, isso daí é perfeito, essa tua observação. Sempre. Não Porque, importa assim, se tem gente olhando, não tem, se você está sozinho, se você está acompanhado, faça sempre o teu melhor. É isso, porque assim, assim, fazer o melhor por fazer por o melhor. Você. É por fazer o e melhor. E por você também, né? É pela entrega, é por você, é pelo prazer de você entregar o teu melhor. É assim, é você se puxar, a tua régua ela tem que sempre estar alta. Perfeito. O teu nível de excelência, de exigência tem que ser alto. Concordo. Né? Então é você buscar. E aí começo a responder tua pergunta com a pessoa. Pô, foi o Diogo que me fez essa proposta. Então ela tem um peso diferente porque foi o Diogo. Não foi o fulaninho lá que matava a aula, né? Não foi o fulaninho lá que colava em todas as provas. O oportunista. O malandrão, né? Não era. Era o Diogo, um cara sério, um cara trabalhador que começou a trabalhar cedo. Pô, que a gente trocava ali muitas informações ali sobre business, né? E, pô, falei, já começa daí. E assim, aí eu volto na questão da humildade. Porque eu tinha uma proposta numa multinacional, de um colega de faculdade também. Eu tinha essa proposta numa multinacional que estava fechada e não estava fechada. Né? Ela estava para fechar. E aí veio a proposta do Diogo, né? Que já respondi, né? Quem tinha feito, li o material e foi questão de um dia. Dele só assim, André, e aí, leu? Eu falei, Diogo, li, gostei do material, cara. Dele, então, amanhã, 8 horas lá na loja Core, lá, podemos marcar uma... Aceleradíssimo. Eu falei, cara, tô dentro. E eu chego antes. Né? Eu chego antes, você viu aqui, né? Eu, pra mim, você não precisa inventar a hora. Cara, que horas tem que estar? Eu tô antes. Né? Eu chego antes. Né? Então, assim, por quê? Porque disciplina. Disciplina é importantíssimo na vida da pessoa. Você tem que ter uma disciplina de entrega, uma disciplina de vida. Responsabilidade, né, cara? A gente começou a falar com as pessoas. A gente começou a falar do cafezinho, da autoliderança, da autogestão, da saúde, do cafezinho sem açúcar, né? É exatamente por quê? Porque você tem a tua disciplina. O que eu quero no longo prazo? O que eu quero para o curto prazo? Né? E aí fez total sentido. Eu me abracei. E outra coisa, quando eu me abraço com uma coisa, eu me abraço com aquela coisa. Eu não fico pulando de galho em galho, né? Usando a minha vida como exemplo. Então, assim, se eu dei o ok lá para o Diogo. O que eu tinha do outro ok já é passado. Não volto a mexer mais naquilo. Né? Então, eu já estou olhando para frente. Né? Porque se você fica assim, namorando com uma pessoa... Vou ficar com uma mão aqui e outra lá, porque se aqui não der, eu tô preso lá. Claro, eu tô namorando com uma pessoa aqui, mas eu tô de olho na outra aqui, porque se der errado aqui, eu pego lá. Não, daí já deu errado, né? Já deu errado. É só quando que vai dar, mas vai dar amanhã ou depois da manhã. Né? Então, assim, aí já abortei. Eu tô pra cá. Agora eu já tô virado aqui e nós vamos fazer esse negócio, nós vamos fazer isso acontecer. Perfeito. E aí a gente começou a trabalhar, entrega e fazendo o Ganhou máximo dinheiro já, Duarte? Na largada, ganhou bastante ou não? Ai, rapaz, eu queria que você fizesse essa pergunta pro Diogo, cara. Porque ele tem uma... Diogo, depois nós vamos conversar, Diogo. Eu vou fazer uma visita lá pra vocês, cara, vamos falar. Ele fala assim, quando ele conta essa história, quando vem esse papo, ele fala assim, não, a proposta que eu fiz pro André era pra ele ganhar menos R$400. Mas é que... isso, cara? É aí que eu falo, né? Você teve uma fala ali que eu não quis te interromper, você estava falando assim, as pessoas começam a empreender ou começam um negócio, depois, você até buscou a palavra, né? Mas eu percebi assim, saiu um balãozinho aqui que era fracassam, né? Isso. Era o sucesso ou fracasso. O sucesso ou fracasso. Mas o que eu vejo, cara, assim, que o sucesso, né? Que não é o financeiro, mas alcançar aquilo que a pessoa se propôs a fazer, não se trata de, cara, assim, de continuar ou desistir. Se trata de quem consegue perseverar mais e ter mais resiliência ao longo do processo. É que vai dizer quem vence e quem não vence, e quem desiste. Eu estava esperando você concluir para falar resiliência. Né? É isso. Porque a questão não é... Por exemplo, vendas, né? Eu comecei no negócio de vendas também, muito ali em 2004 também. Então, assim, vender, cara, é para todo mundo, mas nem todo mundo é para venda. Porque nem todo mundo está disposto
a tomar a quantidade de nãos que E tem que apagar o tomar preço. e apagar o preço. É. E às vezes as pessoas desistem porque elas não estão preparadas para aquele momento. E o tempo que elas definem, às vezes não é proporcional ao negócio que ela tomou a decisão de fazer. E aí, quando ela toma a decisão de fazer algo, ela quer para amanhã. Ela Isso. fala, não, 30 dias. Mas, cara, você não tomou a decisão para 30 dias. É um projeto de vida. E quando é um projeto de vida, cara, você precisa dedicar a tua vida àquilo. E aí, quando você fala também ali a questão do foco, né? Que você falou assim, cara, não é aqui e lá. É o caminho que eu escolhi e é esse aqui. Não tem meio termo. Ficou para trás. Decidir pela direita é a direita. E acabou. E na minha cabeça nem existia a esquerda, porque foi o caminho. Eu não posso ficar pensando que eu deveria ter escolhido o caminho da esquerda. Foi uma decisão que eu tomei. Essa decisão que você toma, ela precisa tá muito, vou colocar assim, você definir que ela vai dar certo. Você fala assim, cara, vai dar certo. Eu não tenho opção de dar errado. Isso. E as pessoas, às vezes, elas ficam nessa de buscar segurança. Por isso que eu falo da CLT que, cara, muita gente atrapalha. Ela busca segurança, ela não busca, né, se realizar profissionalmente, muitas das vezes. E aí é onde eu acho que as pessoas acabam desistindo, sabe, cara? Sim. Eu tenho certeza que em vários momentos vocês devem ter pensado, será que vai? Será que agora vai? Será que o mês que vem explode, né? Será, puta, não foi ainda? Tem isso, não tem? Quando você está empreendendo? Com certeza teve tem. esses momentos, não teve? Tem, Davidson, se não tem. Então, assim, ó, por que eu tive dificuldade no fracasso, tá? Quando você falou, cresceu um balãozinho. Eu não tenho essa palavra no meu vocabulário. Porque, perfeito, cara, eu não tenho isso daí, fracasso. Quem quer vencer não pode ter essa palavra. Eu, assim, tanto que eu, aqui na hora que sucesso, cara, qual que é o oposto? Eu não sei, cara. Aí inventei um negócio na hora que é o não sucesso. Né? Porque, assim, o que eu entendo? É tentativa e erro. Tentativa e erro. Então, assim, você falhou, volta. Falhou, volta. E erre rápido. Eu falo com o time lá, falei, gente, se for para errar, erre rápido e erre barato. Não insista no erro. Entendeu que está errado, ejeta. Volta. Pivota, né? Como tem o termo da moda aí, das startups, né? Então, ejeta rápido, não tem problema. E assim, o erro honesto, ele não pode ser punível. Né? Ele não pode ser passível de qualquer conflito dentro de uma empresa. As pessoas, elas têm que ter liberdade de errar, porque é só assim que a gente vai ter inovação dentro da empresa. Né? E durante o nosso trajeto... Imagina que merda, né? Perdão da palavra, né? Mas imagina que situação, né, cara? Você tá num lugar que só é permitido acerto. Não tem como, não existe isso daí. Eu queria colocar uma frase assim, né, na empresa, assim, aqui é permitido, todos os dias são permitidos erros, vírgula, novos. Isso, cara. Né? E erro honesto. Erro honesto, cara. Erro honesto. Erro é isso, cara. E vamos pra frente, a gente absorve o erro, vamos aprender com o erro, levantar o erro, né? E falar assim, aonde que a gente falhou? E como é que a gente resolve isso? Né? Então, assim, você como empreendedor, como líder, você está fazendo parte do sucesso ou do fracasso, né? Qual que é o teu foco, né? Para onde que você está olhando, né? E aí, respondendo a tua pergunta, né, dos percalços aí do nosso empreendedorismo, lá no começo a gente teve um diretor de uma seguradora que pediu licença para nós para estudar o nosso modelo de negócios lá no começo, meu amigo. Lá no começo, para estudar nosso modelo de negócios num MBA que ele estava fazendo. E aí um dia eu fui visitar essa empresa lá no Rio de Janeiro e chegou lá na empresa, eu falei, e aí, como é que ficou dele? Não, então eu concluí o trabalho. Concluímos que? E concluímos que é inviável. É tipo o zangão voar, né? Zangão voar. O zangão, né? O besouro voar, né? O besouro não voa, né, cara? Mas ele não sabe, daí por isso que ele voa. Não contaram pra ele que a estrutura dele, o tamanho da asa... Não foi feita pra voar. Não foi feita pra voar, mas ele voa, porque ele é surdo, porque não falaram, ele não sabe disso. Né? E aí deu... E aí ele não quis. Eu falei, não, então me diz aonde. Ele, não posso, porque é sigilo e tal. Eu falei, mas como sigilo? Aí subi pro meu sócio lá, falei, gente, deu isso aqui. Daí, não, para lá, falamos com todo mundo, não veio. E ainda bem que não veio, porque daí é a história do besouro aí, do zangão. A gente não veio e a gente não sabe por quê. E que bom que a gente não viu também, né? Porque, assim, você ficar criando situações
É você olhar para o sucesso. Olha para o sucesso, não fica olhando só para o lado ruim. E vamos olhar para cima. E outra coisa importantíssimo, sabe? É você conseguir ter o teu poder de adaptação a tudo. Você se adaptar ao meio. Né? Você vir se adaptando ao meio. Nós tivemos uma empresa. Então, a empresa, 96 a 2003, foi um modelo de negócios. Percebeu que precisava mudar. Mudou o modelo. 2004 a 2007, 2008, começou a perceber um modelo de expansão que estava para surgir. Mudou o modelo em 2009. 2009 começou uma expansão. 2014. Simples Nacional aprovado para o corretor de seguros. Mudava completamente a forma de tributar. Resumindo aqui, o custo tributário do modelo anterior era 18% e com o Simples passa a ser 6%. Né? Oportunidade. Não. Então, oportunidade. Aí você olha o copo meio cheio. E aí a gente mudou o modelo de novo. Mudamos o modelo. Aí caminhamos, e aí um pouquinho antes da pandemia, né, a gente falou assim, o mercado está mudando. A gente precisa se adaptar e a gente precisa passar por uma transformação digital. E aí, quando veio a pandemia, acelerou demais o processo. Né? Então, é outro modelo. Então, assim, não é uma empresa idosa, é uma empresa nova a cada ciclo. Então, assim, se você chegar e falar assim, poxa, agora estou legal, agora estou bem aqui, está tudo certo, estou ganhando aqui meu dinheiro, tá bom, acabou a tua vida. É questão de tempo. Isso é muito legal, né, cara? Para quem empreende, olhar aqui essa questão do ciclo, né? Só que o que eu vejo assim, vê se você compartilha da mesma visão. As empresas, elas vão, né, por um processo, aí ela começa a dar certo, ela começa a faturar, e vir o lucro junto, né? Porque faturamento não significa lucro, né? Porque tem um monte de gente que fatura bastante e não Sim. tem gasta mais. E gasta bastante, né? Uhum. E aí não tem lucro. Então, você vê que a empresa vai crescendo, e de repente ela se depara com um ciclo do mercado e que demora para entender que, cara, para mim todo o mercado ele é cíclico, todo negócio ele tem ciclos, todo, entendeu? Certeza. E eu tenho uma máxima que eu digo assim, o mercado dá e o mercado toma. Se você não ficar atento aos ciclos, do mesmo jeito que ele te deu, ele vai te tomar, o mercado. Sim. Né, eu vejo pelas ações, pelos investimentos que a gente vai fazendo, tudo, você vê que ele dá um tempo, daqui a pouco, se você não ficar atento, ele vai te tomar tudo que ele te deu. E você tem que ficar atento a esses ciclos. Porque tem um padrão de comportamento. Né? Tudo tem um padrão, né, de comportamento. E aí você vê que as empresas elas começam a quebrar, na minha percepção, aonde? Quando elas começam a falar assim, não, porque o meu modelo que eu desenhei foi para ir, e começa a ser teimosa, né? E aí quando a gente está falando da empresa, é quem lidera a empresa, né? Claro. São os donos, são os pessoas. Acionistas, né? No final das contas, falando são pessoas. de um CPF, né? Não estou falando, isso. né? Pessoas. O CPF começa a ser teimoso, começa a quebrar o CNPJ. Sim. E aí, às vezes eu vejo assim também que ela começa a cortar custo, achando que vai resolver o problema cortar custo. Mas ela fala muito pouco sobre o modelo. E aí você fez uma colocação aqui que para mim é matadora. A questão do modelo, você falou, cara, a gente revisitou, e você não falou em nenhum momento que você revisitou custo para fazer a empresa continuar sustentável. Você falou, cara, percebemos que o mercado ia mudar e que eu precisava revisitar o meu modelo. Refizemos o modelo. E vocês entenderam que cada ciclo, cada tempo, determinada linha de tempo, tem que voltar e revisitar aquele modelo porque ele sofre uma inovação por uma questão natural do mercado. É natural. E isso não é mais uma surpresa, isso é uma coisa normal, faz parte isso. Só que só vai aprendendo isso quando você tem resiliência para ir passando pelas mudanças e entendendo que cada mudança não é nada, não é que o mercado está contra, é que existe um ciclo e ele precisa ser revisto e ser refeito. E é fantástico isso, cara, é fantástico. Não, Parabéns. Não, obrigado, Davidson. E assim, esses ciclos, eles são naturais na vida inteira. A vida inteira das pessoas, né, nas famílias, são ciclos. E a pessoa tem que estar atenta. Quantos ciclos, né, na nossa vida pessoal. Poxa vida. Né? E assim, você tem que estar atento. E assim, falando da empresa, do empreender, você tem que sempre buscar uma forma justa de remunerar as partes. Porque se você pensar só em você, é curto prazo. Você tem que pensar na perenidade. Então, assim, qual que é o equilíbrio financeiro dessa equação? Eu estou fechando um contrato. Eu não posso apertar o fornecedor, eu não posso apertar
nenhuma das partes. Então você mata o fornecedor? Você mata. Assim, eu vou distribuir o produto da seguradora. O meu contrato com a seguradora tem que ser o mais justo possível entre as partes. Eu vou fazer um contrato com um corretor, que agora ele dentro da estrutura da LojaCore, ele tem um contrato onde ele tem uma troca financeira conosco. Tem que ser equilibrado. Para o segurado na ponta, tem que ser equilibrado. Então, assim, quando a gente tem uma margem apertada, porque as margens estão cada vez mais apertadas, e a gente trabalhar essa margem de forma equilibrada, a gente ganha, todo mundo ganha junto na escala. No volume. No volume. Todo mundo se ajuda. E aí a gente com um modelo de negócio sempre bem estruturado, com um propósito, né? O propósito ele não muda, né? O propósito ele vai se atualizando. Mas a essência do modelo não muda. A tua essência, você nasceu para quê? Né? E aí você vai conduzindo aquilo, mas as mudanças são importantes e são necessárias. Então você revisitar o modelo, e como você falou de custos, né? Às vezes você precisa ter alguma orientação de controles, né? Onde, poxa, aqui eu preciso organizar porque isso daqui vai estourar ali na frente. Isso daqui eu preciso readequar. Esse custo, essa despesa. Né? Então você fazendo esse caminho de forma equilibrada, justa e honesta, as pessoas vão entender e vão crescer junto contigo, porque elas sabem quais são os seus valores e o que tem por trás de tudo isso, né? Que não tem pegadinha. Né? E aí aqui eu faço, parafraseio um dos nossos diretores regionais, que é o Luiz Hernani, que ele fala assim, poxa, a pegadinha da LojaCore é que não tem pegadinha. Usando ele, ele tem essa frase que é isso. A pegadinha é não ter pegadinha. É não ter pegadinha, porque assim, é transparente, é isso. Né? O processo é esse. E é liberdade. E eu gosto de usar o casamento como paralelo, sabe? Porque o casamento feliz é onde as pessoas estão juntas porque elas querem estar juntas, porque elas vão crescer juntas. E não porque elas são obrigadas a ficar, porque uma sustenta a outra, ou porque uma depende da outra, mentalmente, moralmente, financeiramente. Né? As pessoas têm que estar juntas porque assim, poxa, essa pessoa faz sentido na minha vida e eu vou crescer junto com ela. Né? Perfeito. E aí, isso faz sentido também nas empresas. Então, eu faço essa comparação com o casamento para a empresa. Então, as pessoas têm que olhar isso como uma forma justa, equilibrada, honesta, de você estar com liberdade na empresa. Por exemplo, um corretor da rede LojaCore entrou hoje na LojaCore. Ele tem, vamos supor, 100 segurados na sua base, na sua carteira. E ele entrou na rede LojaCore e começou a produzir por intermédio da rede LojaCore. Daqui a um ano ele fala assim, olha, esse negócio não é para mim, mas eu cresci um monte com vocês, eu tenho 1000 segurados agora e eu cresci com vocês, estou indo. Poxa, a gente, claro, vai tentar entender, vai buscar o que aconteceu, né? Buscar reverter naturalmente, né? Porque, poxa, o que aconteceu? Tá, decidi sair. Os 1000 segurados são dele. Porque a gente respeita isso. Essa é a liberdade que as pessoas têm dentro da empresa. A pessoa é livre, ela fica com a gente porque ela quer. E aí cabe a nós, por isso que a gente tem o NPS hoje, que é o Net Promoter Score, né, que mede a fidelidade deles, né, o quanto eles são fiéis à marca e quanto que eles entendem que a marca faz sentido na vida deles. Né? Então isso daqui para nós é o nosso norte. Né? A gente olha para o NPS assim... É o termômetro de vocês. Assim, claro. O NPS a gente olha, a gente discute, a gente olha... que é a bússola, é o nosso indicador. É a bússola. A gente olha o NPS, a gente abre, porque daí você pode escrever, né, o que você sente e a gente lê. Né, a gente junta a diretoria, a gente lê junto e entende qual que é essa dor, por que ele respondeu isso. Porque as pessoas elas precisam ter um ambiente justo, honesto, seguro e promissor, né? E com muita transparência. Com visão de longo prazo. Visão de longo prazo. Onde eu vou chegar? Visão de longo prazo. Que é aquela coisa que eu fazendo o que eu estou fazendo, onde eu vou chegar? Isso. Daqui 5 anos, 10 anos, né? Olhando essa questão. É isso aí. E muitas das vezes, cara, o que eu vejo assim, as pessoas não fazem, né? Projetos de médio e longo prazo. Quando as pessoas estão empreendendo, as pessoas estão tomando decisões, elas entendem que o jogo do longo prazo ele é muito mais rentável que o jogo do curto prazo, elas passam a ter, elas passam a construir realmente coisas grandiosas. Sim. E só que normalmente as pessoas fazem planos de curto prazo. E aí eu vejo assim que quanto mais
você trabalha, né, na tua rede, as pessoas com essa visão de longo prazo, mais faz sentido para elas. Por Com isso certeza. que eu acredito que o índice de retenção também que vocês devem ter, né, tal Sim, sim. de profissionais, tudo vocês devem mensurar O isso turnover, também, o turnover né? é muito baixo. E por quê? Porque ele entendeu o jogo. E aí, quando fica clara a regra do jogo e o que você ganha com a regra do jogo, cara, é sensacional, né? É a receita do... Não vou dizer... Dá pra dizer assim, é a receita do sucesso, né? Uhum. No negócio de vocês. Mas, me diz uma coisa. Dentro da empresa, assim, como é que é essa questão dos valores, dos sócios, dos valores da... É claro para toda a rede, assim, os valores da empresa, É André? Como é muito que é? claro. É muito claro. Assim, a gente tem isso disseminado na empresa e diferente assim de até alguns ensinamentos que a gente vê em livros, né, e em vídeos, enfim, né, até nas próprias aí pós-graduações, né, muitas empresas fazem, tá, eu preciso escrever a minha visão, a minha missão, os meus valores, né, e aí parece que você tem que inventar um negócio, Para né, dizer que tem, né? para dizer que tem. E o nosso é diferente porque assim, a gente colocou no papel a nossa essência, né? Então, quando a gente coloca os nossos valores no papel, as coisas ficam automáticas, né? Fica tudo automático, é transparência, é colaboração, né? As coisas ficam de forma muito honestas, muito sinceras, né? Porque todo mundo participa daquilo de forma muito ética, Uhum. né? Então, para você ter uma ideia, no começo da empresa, né, a gente tinha muita dificuldade lá em 2004 de fazer os corretores entenderem que esse modelo de negócios fazia sentido para a vida deles, Uhum. né? E aí, a partir do momento que eles começaram a entender o processo e eles entenderam que por trás de tudo isso tinha uma estrutura ética, uma estrutura com valores sólidos, e que a gente fala a mesma coisa quando a gente era do tamanho de 2004 e do tamanho que a gente é hoje, nós Sim. falamos a mesma coisa, o nosso discurso é o mesmo, né? Não existe diferença, né? Porque as pessoas muitas vezes falta essa humildade em algumas pessoas, né? Que a gente estava falando sobre humildade, né? De achar assim, agora eu tô grande, agora eu sou grande, agora eu quero aqui já pensar de forma diferente, eu quero agir de forma diferente porque eu sou grande, né? E mais uma vez, né, numa das nossas conversas aí, o seu Heitor trouxe um número sensacional, né? Uhum. Porque a gente estava conversando com um grupo de corretores e, claro, não era nenhum daquele grupo lá que Sim. estava com esse problema, assim, era mais um ruído de mercado, né? Uhum. Não era específico para alguma pessoa. Mas era assim, era para entender a grandeza. O que é a grandeza, né? Então, para você ter uma ideia, a gente passou de 1 bi de produção, ou seja, a soma de todos os seguros feitos por intermédio da Loja Core em 2022 superou R$1 bilhão. Uhum. 1 bilhão de reais, que era uma marca que a gente estava perseguindo bastante. E aí, isso nos torna grande? Não. Fazendo a conta, dá 0,% do mercado segurador. É muito pequeno. Então, assim, agora... Pode ser grande para vocês, mas perante o mercado... O mercado não é grande. Então, ser grande ou pequeno depende com o que você está comparando, né? Exatamente. Então, assim, quando você se coloca assim no sentido da grandeza, né, você começa a entender que a humildade, ela cada vez mais ela é importante. Para você não precisar mudar o discurso porque agora você tá com um gel número 3 em vez de um gel número 2 no cabelo, né? Não é isso, cara, porque a tua essência não muda. Né? A tua vida muda, a tua empresa cresce, mas a tua essência continua a mesma. E aí os valores, né? Os valores são os mesmos. Né? A gente traz os valores nas pessoas. Eu costumo dizer assim, que valores e princípios é como a raiz de uma árvore. Isso. Né? Ela está embaixo da terra, você não vê. Vem inverno, verão, outono, passa as estações, as folhas caem, os frutos caem, nascem de novo, mas a raiz é sempre a mesma. Claro, né? é isso então aí. A árvore muda, mas a raiz jamais. Exatamente. E na raiz estão os princípios e os valores. O que você traz sobre princípios e valores, eu acho muito interessante,
ô André, porque eu vejo assim, empresas querendo comportamentos diferentes dos funcionários, né? Acionistas de empresas querendo, não pode, por que, que as pessoas se comportam dessa maneira? Por que, que elas não fazem tal coisa? Mas quando você vai ler na parede da empresa, Tá lindo. não, cara, nem na parede, tá? Entendeu? Os valores, os princípios da empresa. Sim, não tá divulgado, Então, assim, não, o que não que faz parte do dia a dia. Porque se eu não sei o que vale dentro da empresa, cara, qualquer coisa serve. Sim. E eu não posso dizer que o funcionário está errado se eu não tenho nem eu clareza quais são os princípios e os valores da empresa que eu não abro mão. Claro. Como é que eu quero uma corporação com princípios e valores sólidos, cara, se a minha comunicação não é clara e para mim eu tenho dúvida do que são os princípios e valores da empresa? Sim. E aí eu não acredito que uma empresa que não tem isso claro, ela é perene. Eu acho que é como aquelas árvores que crescem muito, mas com uma raiz não profunda, entende? Sim. E que numa ventania ela vai quebrar, ela vai cair. Bem Porque isso. eu não consigo enxergar uma árvore se sustentando com uma raiz curta. Assim como eu não consigo enxergar uma empresa se sustentar sem princípios e valores. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Eu achei que você vinha pelo caminho de que... Por isso que eu perguntei, né, que é lindo, porque eu achei que você ia falar assim, que na parede está escrito, mas na prática não é. Também serve. Né? Serve também para também isso, serve, entendeu? né? Porque quando tá só numa parede, não funciona. É que a tradução... Porque assim, eu vou contratar um profissional, ele vai... Quando eu estou contratando você para trabalhar comigo, eu não tenho como saber se o que você está me falando, as suas habilidades, é de fato o que você vai me entregar. Cara, você pode ter ensaiado para conversar comigo e tem gente muito boa nisso, em contar história, tudo. Eu tô atrás de duas coisas tuas, quando eu vou te contratar. Dos teus princípios e dos teus valores. Se isso tiver conectado comigo... O resto eu treino. Isso. E aí a empresa, sem valores, sem princípios, sem metodologia de gestão, sem metodologia de formação, e acha que vai dar certo, cara. Eu acho que ela vai dar certo, mas por um tempo. Você concorda com isso? É um caminho curto. É um caminho curto, porque é uma máscara que ela cai. Né? É uma máscara que ela chega num momento e ela cai. E não se sustenta isso. Né? Porque você tem um comportamento preparado, né? E que chega uma hora e fala assim, cara, a essência não é essa. A essência não é essa. Então, quando você entende que a essência mudou, né? E não é aquela que foi divulgada, ou seja, um currículo, o papel é lindo, né? Nossa senhora, meu Deus, essa pessoa é maravilhosa. E aí você vai lá, isso serve para a empresa também, né? Na empresa, nossa, os valores e tal, mas você chega lá, o sócio trabalha de uma maneira diferente, o diretor trabalha de outra maneira, o gerente trabalha de outra maneira, o colaborador vai chegar lá e falar assim, meu Deus, cara, para aí, né? O site aqui tá maravilhoso, tem isso, mas na prática não funciona. Lembra a história das férias, né? Sim. Cara, esse ambiente saudável, ele tem que estar na empresa como o dia a dia, como o sangue que circula nas nossas veias, né? Isso daí é muito intrínseco à nossa vida saudável, né? Você não pode ter nada forçado, porque senão é vida curta, já aparece e cai. E aí não é fazer para bonito porque tem que ter, né? Fazer porque acredita e sabe. Porque que eu vejo assim? Quando você atrai, porque uma empresa tem que ter a capacidade de atrair as pessoas também. Não só de sair buscando no mercado. Porque quando você vai só buscar, o profissional está atraindo a empresa, né? Quando a empresa é buscada, a empresa está atraindo o profissional, porque ele olha e fala, cara, eu me identifico com isso que essa empresa faz. Perfeito. Eu escutei falar que aqui acontece isso, e isso eu quero para mim. Perfeito. E eu acredito que quando tem princípios e valores, você até consegue abrir mão, até, cara, o financeiro ele é importante, mas, cara, R$100 para lá, R$100 para cá, não é o que define, entendeu? Sim. Porque é muito melhor você estar com R$100 a menos, mas num lugar com princípios e valores, claro, para quem tem princípios e valores, né? O dinheiro não é tudo. Do que R$100 a mais num lugar onde não tem regra nenhuma e não tem valor nenhum. É o que faz sentido na tua vida, né? Você trabalharia de graça para isso,
né? Independente, claro, todo mundo precisa do recurso financeiro, mas você trabalharia de graça Por para um isso? tempo, talvez por uma necessidade, né? É. Passaria, suportaria. Você né? suportaria isso aqui de graça? Vamos supor o seguinte, você não precisa de dinheiro, Você tá? faria? Você faria isso? Puta, então você está num lugar legal, porque esse negócio tem propósito, esse negócio tem... E nós, lá na empresa, nós somos GPTW, né? Que é o Great Place to Work, Aham. né? E esse selo, a gente buscou ele, de fato, é um selo que reconhece que a gente está fazendo as coisas certas. E não Uhum. assim, não, a gente precisa porque é bonito, porque vai atrair, porque vai ganhar tal coisa. Não, a gente quer o selo porque o selo reconhece que nós estamos no caminho certo. E vocês queriam também se testar para ver se estavam capazes para isso. Exatamente. Também. É uma E- forma de provar a competência de vocês, não mostrar Perfeito. para o mercado Não, que vocês têm, mas é mais pra mostrar nós. para vocês que vocês é para nós. estão alinhados com aquilo que vocês acreditam. Isso Eu é imagino pra nós. isso. 100%. Isso é para nós. Perfeito, Assim, E perfeito. a gente olha que tudo que vem marcado tanto no NPS quanto no GPTW, pô, e a gente se debruça naquilo, a gente quer entender por que essa nota deu mais baixa. Peraí, que percepção é essa? Que Será nós precisamos melhorar será dentro que dos processos? né? comunicação, a comunicação não tá legal? Qual que é o ponto aqui que a gente precisa mexer? Então, assim, isso aí é vida para nós, cara. E, poxa, a essência é essa, sabe? Eu, assim, me dá até... Pô, eu fico até... Se anima. Pô, se fico anima. animado, cara, porque pô, é tão gostoso, cara, É de fazer bom, as coisas é bom, cara, acontecer, é bom, cara. é É fazer bom. as coisas acontecer, né? Porque você consegue proporcionar isso para as pessoas, né? É aquilo que eu sempre digo, seja lá o que for que você for fazer, precisa envolver muita gente. Com né? certeza. Tem que ser sobre pessoas e sobre ajudar muita gente. Exatamente, cara, exatamente. E é pensar no dia de amanhã ser melhor do que hoje, né? E você... Ter isso como princípio. Princípio, de vida, cara. E né? ajudar as pessoas, né? E se ajudar também. As pessoas sempre que vão trabalhar comigo, eu digo para elas o seguinte, eu não te prometo uma pessoa perfeita, mas eu te prometo que amanhã eu vou ser melhor que hoje. Aprender com os erros. A gente E erra, né, cara? Faz parte, Claro. entendeu? Então, assim, eu tenho um monte de erros, um monte de falhas. Então, não te prometo perfeição, mas uma coisa eu te garanto: amanhã eu vou ser melhor que hoje. Perfeito, entendeu? perfeito. E hoje E eu sou você- melhor que ontem. E você olhar para trás e você ter vergonha de algumas coisas que você fez é excelente, porque significa que hoje você está melhor do que ontem. Então, quando você olha para trás e fala assim, cara, por que eu fiz aquilo? Cara, meu Deus, como é que eu fui errar isso? E aí você fala assim, poxa, cara, então eu tô melhor hoje, porque eu tenho vergonha daquela bobagem que eu fiz. Mas o importante é você fazer... amadureceu. você fazer bobagem na idade certa, né, cara? Tem as idades certas para você Tem fazer as idade bobagens, certa. as Verdade, tentativas. verdade. Você casado com um filho, você não pode ficar se aventurando muito, né? Tendo muitas aventuras, né? Então, aventuras que eu digo assim, né? As tentativas e erro dentro da... Sim, de- porque você envolve mais gente, né? Isso. Correndo risco com você, né? cara, Aham. Então, assim, você, no começo de vida, é aquele momento de você testar hipóteses, né? Pô, eu tô aqui, né? O jovem que tá lá, né? Pô, deixa eu testar essa hipótese. Deu errado, eu pivoto, ejeto, vou para outra. Quanto mais cedo aprender, melhor. Aprende cara. e vai embora, Erra cara. logo. Porque é o aí que eu falo. depois- Que eu falo pros meus filhos, cara, eu estimulo demais eles a fazerem e errar, cara. Faça. Erre quanto você puder. Isso. Agora é a hora de você errar. Porque dá, né? Igual você falou, o custo é menor, né? É. Do erro, né? E eu lembrei do meu sobrinho, Pedro. Esses tempos ele me deu um feedback e eu não fazia ideia, eu nem lembrava mais. Porque ele falou assim, pô, tio, uma vez eu aprendi um negócio com você. Porque ele queria procurar um negócio dentro de um livro. E aí ele falou assim, pô, tio, não tô achando aqui, me dá uma ajuda. Daí eu peguei o livro, olhei, achei, falei assim, achei, fechei o livro e devolvi pra ele. Eu falei, tá aqui dentro, pode achar. E aí ele, pô, ele ficou ali chateado na hora, mas ele pegou e procurou e achou, né? Daí ele falou, beleza. Então, assim, ele conquistou aquilo, eu não dei de mão beijada pra ele, né? Então, assim, eu fiz aquilo de forma muito natural, né? Assim, porque eu testo, né? Eu Sim. testo meu filho, né? Eu tenho 3 Direto, filhos, né? Eu direto. tenho o filho a cada 10 anos, cara. Eu tenho uma filha de 23, uma filha de 12 e o filho agora de 1 ano e meio. Aham. E eu testo todo mundo o tempo todo e assim... Padrão, ó, tá vendo? Você já sabe, padrão de comportamento. Daqui 10 anos é já isso. vem. Daqui 10 anos tem outro, então. Não, daí é neto. Daí agora a fábrica tá fechada, tudo certo. Mas legal. Duarte, obrigado, cara. Estamos Legal. chegando aí ao final da nossa conversa. Teremos muitas outras, tenho certeza que tem mais história pra gente contar. Com certeza. Né? E caminhando já para esse encerramento, eu quero pedir para você deixar uma mensagem pra galera aí, soltar a braba aí que a gente fala, né? Solta aquela assim pra galera assim, que você gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo. Sei lá, fica à vontade aí para você transmitir aquilo que você acredita como conhecimento e tal. E
que possa contribuir com as Não, pessoas. legal. Eu acho que é um resumo aí do muito que a gente conversou hoje, né? Não vim preparado, né? Até porque você me convidou ontem também. Então foi legal, assim, porque Mas é assim mesmo, é espontâneo. Não pode, aqui é conversa leve e não é pra gente inventar nada. Aqui Isso, é a essência. A nossa proposta aqui é compartilhar a experiência. Eu digo para as pessoas estão cansadas hoje. Cara, você pode ver um monte de gente dizendo, olha, o que você precisa fazer para ficar milionário? O que você precisa fazer para não sei o que lá? Cara, isso tudo é regra, cara. As pessoas estão cansadas de regra. Acho que o que a gente vai contribuir com as pessoas é a experiência. É isso. Experiência não precisa se preparar para contar, né? Experiência é o que é. Por isso o que aconteceu. É o que aconteceu, a história. É a verdade, entendeu? É que são os nossos princípios, nossos valores, é trazer para as pessoas a verdade, a experiência, e que essa experiência possa, né, levar para quem está assistindo a mensagem e contribua também com o crescimento das pessoas. Não, com certeza. A mensagem é muito simples, é um resumo do que a gente conversou hoje. Primeiro, sejam humildes. Tenham humildade. Não tenha medo de errar, mas erro honesto. Sejam honestos com o erro, sejam honestos com vocês. Acreditem no potencial que vocês têm. Porque tem muita gente que tem medo disso. Né? Não acredita que tem essa capacidade. Então acredite no teu potencial. Faça as coisas da forma correta. Só porque é para fazer da forma correta e não porque tem alguém olhando e não porque tem alguém mandando. Dê o seu melhor. Faça o que tem que ser feito e entregue sempre mais do que te pedem. Né? Busque a melhor solução para tudo. Sempre tem uma melhor maneira de fazer as coisas. As coisas evoluem. Sempre haverá uma melhor maneira de fazer as coisas. E sejam felizes e não tenham pressa. É isso. Seja feliz e não tenha pressa. É isso aí, pessoal. Então, obrigado por você ter assistido e chegar até aqui. Compartilha se você gostou e se não gostou também compartilha, que se não serviu para você vai servir para alguém. E não se esquece, clica aqui embaixo, deixa o seu joinha e também se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos podcasts. E como eu sempre digo, se você pode tudo, você também pode liderar. Valeu, galera. Abraço, líder.